Saravá, jogo de damas, saravá todo dia, saravá todo mundo se cuidando, todo mundo alerta. A Europa já está na segunda onda da Covid, já está acontecendo aglomerações no Brasil, as praias no último feriado estavam lotadas de pessoas descuidadas, baladas acontecendo para todo canto. Eu espero que vocês aqui que acompanham o nosso canal ajudem a conscientizar as pessoas de que o perigo ainda ronda e de que a gente é responsável pela vida do outro, assim como o outro é responsável pela nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho da questão de direito e justiça, né? Um debate bastante rico e que dá bastante caldo, uma vez que a gente passou a viver discutindo normas, nós como leigos, né, discutindo normas jurídicas como se fôssemos, né, grandes juristas aqui. E a gente, para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer a professora doutora Gisele Cittadino, mestre em Direito pela Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, e doutora de Ciência Política. Gisele Cittadino, bem-vinda. Saravá ao Jogo de Damas. Obrigada, Niobe, obrigada pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui. Saravá. Saravá, é um prazer todo nosso. Gisele, vamos começar pelo assunto. Tem dois assuntos quentes que eu queria, enfim, todo esse desmantelo que a gente está vivendo de governo, ele tem um fundo jurídico, né? Houve aí uma interferência jurídica bastante evidente na vida do cidadão comum, que começou a opinar, né, sobre direito e justiça como, né, como se fôssemos todos catedráticos, né, donos de cadeira. Então, assim, entre as tantas confusões feitas, está essa confusão entre o que é direito e o que é justiça, né? Tem uma frase de um jurista, eu não me lembro o nome do jurista, que é assim, que a gente tem que lutar pelo direito, mas que a gente não pode, que se a gente não conseguir conquistar isso, a gente tem que lutar pela justiça, ao menos lutar pela justiça. E justiça a gente sabe que é uma coisa que é relativa, né? A gente está ouvindo defesas, injustiçamento, pessoas que são a favor de fazer justiça com as próprias mãos, estão achando que estão fazendo justiça, né, Gisele? Eu queria ouvir uma palavra sua sobre essas duas questões, direito e justiça. Olha, a pergunta, Niobe, é muito legal, porque permite a gente falar sobre a relação entre dois temas que são muito importantes, o direito e a justiça, mas especialmente olhar para esse debate no mundo contemporâneo e especialmente aqui no Brasil, né? Porque você imagina o seguinte, se você vive numa comunidade muito pequenininha, perdida lá num lugar, num recanto do mundo, sem quase nenhum tipo de interação com o outro, sem nenhum tipo de interação com o diferente, sei lá, vamos imaginar uma pequena comunidade medieval, né, escondida lá num recanto da Europa. Naquele momento, olhando para uma sociedade como essa, não é difícil você estabelecer uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa igualdade entre o que é direito e o que é justiça. Por quê? Justiça é uma concepção de bem, né? Justiça é uma concepção de bem. Se você olha para uma pequena comunidade onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo se veste igual, onde todo mundo faz mais ou menos as mesmas coisas, você consegue identificar naquela pequena comunidade aquilo que na teoria política a gente chama de comunidade de destino compartilhado. Ou seja, aquelas pessoas nascem, crescem e morrem ali. Então, eles são uma comunidade de destino compartilhado. Então, tudo aquilo que eles definem como direito é exatamente igual àquilo que eles acreditam que é justo. Então, há uma igualdade entre direito e justiça. Agora, se você sai de um lugar desse e cai no mundo contemporâneo, não importa se você está em Berlim, né? Se você está no Rio de Janeiro, se você está na Argentina, em Buenos Aires, quer dizer, a gente está falando de cidades cosmopolitas,
de cidades muito grandes, de cidades com pessoas que pensam muito diferente, que fazem coisas diferentes, que têm objetivos de vida diferentes, que se vestem diferente, que têm projetos pessoais diferentes. Então, completamente diferente daquela pequena comunidade, você já não tem mais como definir o que é justiça para os cidadãos que vivem no Rio de Janeiro. O que é justiça para os cidadãos que vivem em Berlim. Cada um tem uma concepção de bem diferente. É por isso que a gente descreve esses mundos contemporâneos como sociedades plurais. Então, aonde é que a gente, como você disse muito bem, a justiça é muito relativa. Claro que ela é muito relativa num mundo como o nosso. Cada um tem uma concepção de justiça diferente. E se cada um tem uma concepção de justiça diferente, como é que a gente organiza o famoso consenso? Como é que a gente organiza as regras do viver em comum se cada um de nós pensa de um jeito, se veste de outro, trabalha numa terceira coisa, ou como dizem os americanos, isso os norte-americanos, aliás, eu preciso me policiar, né? O correto é estadunidenses. Eu vim de uma geração que a gente falava sempre norte-americanos, né? Mas são estadunidenses, para ser bem politicamente correta. Então, lá nos Estados Unidos, você nasce num lugar, cresce no outro, casa e vai embora para um terceiro e morre num quarto, né? Você tem uma mobilidade geográfica também muito grande. Aqui no Brasil, um pouco menos. Então, são sociedades essencialmente plurais. E o que é justo numa sociedade como essa? É justo aquilo que o direito, se ele for um direito, digamos, minimamente democrático, é justo aquilo o que o direito determina. Então, daí a importância, para a gente manter a democracia, a importância da gente se apegar àquilo que o direito diz, se apegar às nossas normas, se apegar à nossa Constituição. Não há como a gente viver num mundo plural se a gente não tiver um compromisso com o conteúdo do direito mesmo. Não porque a gente concorda com esse conteúdo, porque a gente pode até discordar, mas porque não há outra maneira da gente viver num Estado de direito democrático se a gente não respeitar o direito. Porque se for valer a vontade de cada um, aí a gente mergulha na barbárie. É mais ou menos isso. Gisele, isso que você está falando remete às duas questões que eu tinha como base para fazer essa conversa contigo. A primeira delas diz respeito à questão recente, né, obviamente, claro, todo o processo do Lula, tem tudo isso, mas isso já está tão debatido, eu tenho duas questões que são mais atuais, que eu gostaria de ouvi-la. Uma é sobre essa questão dessa discussão, né, que houve agora recentemente no Supremo Tribunal Federal sobre a soltura de um traficante, o tal do André do Rap, em que o Marco Aurélio Mello, observando, né, um dos artigos que foi incluído recentemente, né, naquela pacote anticrime, inclusive foi endossado pelo Bolsonaro, que dizia que depois de 90 dias o juiz de primeira instância precisaria rever a pena, né, da prisão preventiva. Depois de 90 dias, cabe ao juiz de primeira instância, que é quem julgou, rever isso e reforçá-la, se for o caso, ou revogá-la. E o Marco Aurélio Mello, observando que não houve revisão, soltou o traficante, e o presidente do Supremo, o Luiz Fux, revogou isso, enfim, independente do cara já ter fugido e tal, revogou isso e causou um grande tumulto e discussão, enfim, principalmente para nós leigos, porque para as pessoas o Marco Aurélio cometeu um absurdo de soltar um traficante. E aí fica ao leigo essa impressão de que a justiça não é justa, porque
ela não correspondeu ao nosso desejo de manter lá o traficante preso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre essa interferência do judiciário no próprio judiciário, né? Enfim, como é que eles se desdizem ali? Ou seja, porque, desculpa, só para fazer mais uma observação, porque como você disse, a justiça ela ocorre quando a gente observa as leis, observa a Constituição. Mas a nossa Constituição está tão estraçalhada, ela está tão desfigurada, que cabe até essas discussões mesmo entre o Fux e o Marco Aurélio, porque, né, a letra virou letra morta da Constituição, aparentemente, né? Esse é o problema, né, de quando o próprio judiciário decide que é melhor olhar para o que um grupo da sociedade pensa ou para o que ele julga que a maioria da sociedade pensa e decidir contrariamente ao direito. Essa foi a posição do Fux. Porque, na verdade, hoje há um grande debate em relação a essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello, mas é bom lembrar que o ministro Marco Aurélio Mello, em todos esses casos que lhes cai na mão, ele decide da mesma maneira. Ou seja, nenhum réu pode ficar preso mais tempo do que aquilo que a lei determina. Então, se ao cabo de um certo prazo é preciso que ou o Ministério Público ou o próprio juiz do processo, ou seja lá quem for, entre com algum tipo de medida judicial, e se essa medida não chega, é evidente que aquela pessoa tem o direito de ser liberado, porque a norma é clara. Ao final daquele prazo, se determinadas medidas não ocorrerem, a prisão é ilegal. E todas as vezes que a gente tem uma prisão ilegal, a pessoa precisa ser solta. Então, se você me pergunta, você ficou feliz porque o rapaz aí, o tal traficante, foi liberado? Claro que não. Quem é que fica feliz se um traficante é liberado? Agora, se a norma diz que qualquer prisão que não tenha determinadas características é uma prisão ilegal, se eu defender a prisão ilegal para esse traficante, eu amanhã vou defender, serei obrigada a defender a mesma prisão ilegal para o menino da favela que a polícia militar tirou do portão da frente de casa e levou para um batalhão para ser torturado, ou mesmo para ser somente preso, sem nenhum indício de culpabilidade. É a mesma coisa. Então, essa mãe que vai tentar soltar o filho, que contrata um advogado e vai tentar soltar o filho, ela tenta soltar o filho porque aquela prisão é ilegal. Qual é a mãe que admite que o seu filho, que nada fez, seja retirado da sua própria casa pela polícia militar apenas porque é negro e pobre? Nenhuma mãe tolera isso. Então, essa é uma prisão ilegal. No momento em que eu defendo uma prisão ilegal para um traficante, eu sou necessariamente obrigada a defender a mesma prisão ilegal para um jovem inocente só porque ele é negro ou pobre. Então, daí a importância de a gente se ater àquilo que o direito diz. Porque não dá para eu defender uma coisa hoje e a mesma coisa, ao contrário, amanhã. Porque senão nós mergulhamos no mundo do que vale, quem grita mais alto, é aquilo que a gente define como barbárie. Barbárie é a ausência de normas. Para usar uma linguagem chique, é o mundo da anomia. Quando não tem normas, nós mergulhamos no mundo da anomia. Então, vale a voz do mais forte, vale a decisão do sujeito só porque ele é o presidente do Supremo. Não é porque ele é o presidente do Supremo, ele tem o poder de revogar a decisão de um ministro que não é, como disse o ministro Marco Aurélio, ele não é meu superior.
eu não sou inferior a ele, e ele não é o meu superior, ele só é, eventualmente, o presidente deste tribunal. Então, ele não poderia ter feito isso. Então, mas a sociedade brasileira, lamentavelmente, vive um momento de tanto, como é que eu vou dizer, de tanto elogio, de tantas loas ao punitivismo, né, que parece que a gente só está contente quando as pessoas são assassinadas, quando as pessoas são mortas, quando você vive num mundo marcado por essa violência, especialmente pela violência que parte do Estado. Não é? É como se a gente achasse que a violência que existe na sociedade é tão grande que a gente precisa de um Estado fortemente violento para resolver a violência da sociedade. Quando, na verdade, essa violência estatal só faz ampliar essa violência da sociedade e não resolve absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, quando o judiciário entra nesse jogo, que foi isso que aconteceu nesse caso, o judiciário entra nesse jogo. Por quê? Porque Fux resolve tomar uma decisão que ele acha que vai agradar a maioria. E talvez até agrade mesmo a maioria. Mas as consequências desse tipo de ação são desastrosas para a democracia. Então, na verdade, Niobe, o que eu acho mesmo, estou cada dia mais convencida, é que o nosso sistema de justiça, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, eles não têm nenhum compromisso com a democracia no Brasil. Não tem. Por isso, inclusive, que eles foram e continuam sendo agentes do golpe que esse país atravessou agora em 2016. O papel do judiciário no golpe, é claro que o golpe foi um golpe midiático e parlamentar, mas sem o auxílio, né, majestoso do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário em geral, do sistema de justiça em geral, nada disso teria ocorrido. Então, eu acho que fica muito claro, né, que o nosso sistema de justiça não tem lá esse compromisso com a questão democrática. Ou se tem, é apenas da boca para fora. Porque na hora de tomar decisões, eles não se constrangem em tomar decisões contrárias àquilo que o direito tem, àquilo que o direito diz, imaginando que com isso vão agradar, né? Vão agradar as pessoas. Então, quando a gente chega nesse ponto, é muito triste. Existe uma corrente, inclusive, que já está pedindo uma nova constituinte, né? Desde que se estabeleça aí a esquerda se fortaleça, porque uma nova constituinte com esses deputados que estão no Congresso seria um Deus nos acuda, seria uma nova, um terceiro evangelho, né? Não é nem o Novo Testamento, é um neotestamento, né? Seria com essa gente que está lá. Mas tem umas pessoas aí da esquerda já trabalhando nesse sentido, de fortalecer a esquerda para uma nova constituinte. Completamente equivocadas ao meu juízo, né? Eu acho que quando a gente perde uma luta política, a gente precisa se reagrupar, construir argumentos e narrativas, envolver a população nesse processo. Imagina, nós estamos há um ano, quase, há 8 meses enfiados dentro de casa, né? Com uma pandemia devastadora que já matou 150 mil brasileiros. Quer dizer, a gente precisa ter noção de quem é a esquerda nesse momento. Nós fomos derrotados em 2016. Nós não conseguimos ainda sair das cordas, estamos começando a sair das cordas. Se a gente não tiver muita noção de quem somos, da fatia de poder que temos, né, e da nossa capacidade de construir discursos, narrativas, né, que convençam as pessoas, nós vamos quebrar a cara. Né? Quer dizer, a Constituinte de 88, ela foi uma Constituinte de 87 e 88, né, que redunda na Constituição de 88, ela foi uma Constituição cidadã, que é aquilo que a gente precisa, né, olhar para isso, para essa Constituição cidadã que a gente teve
e que com as mais de 100 emendas a gente está perdendo, né? A gente tem que olhar para essa Constituição Cidadã, que ainda temos em alguma medida, e pensar na possibilidade de fortalecê-la, né? Pensar na possibilidade de reorganizá-la. Jamais pensar na possibilidade de uma nova Assembleia Nacional Constituinte num momento como esse, porque isso é entregar o resto que a direita e a extrema-direita ainda não conseguiram, que é a possibilidade de fazer uma Constituição que seja efetivamente o contrário de uma Constituição cidadã, que seja uma Constituição enxuta, rápida, né, que entregue toda a lógica econômica às chamadas forças de mercado, que imagine um Estado mínimo, um Estado não interventor, um Estado não regulador. Nós vamos perder, eu acho que é capaz de a gente perder até o ensino público fundamental gratuito, se a gente correr esse risco. Não, é capaz de instituir um novo califado, né? Pelo nível dos nossos deputados, é bem capaz de um neocalifado aqui no Brasil, e um neocalifado neopentecostal, né? Pelo nível que a gente... Né? Sem dúvida. Gisele, indo por esse mesmo caminho, né? Toda essa questão legal, né, das leis e da Constituição, que foi tão... a frase do Jucá não podia ser mais presente, né, com o Supremo, com tudo, né, que é aquilo que você falou, que foi um golpe midiático e parlamentar, mas houve ali a canetada final do Judiciário, né, que enfim, consolidou o golpe. Em relação a esse resgate da Constituição, como é que as pessoas, elas estão muito, principalmente quando você entra em páginas de bolsominions, ou enfim, o do Planalto, você vê que a discussão é muito em cima de o Lula roubou, o PT nunca mais, porque roubou muito, é sempre essa história que não carece nem de explicação. Se você pergunta, mas roubou o quê, aonde, ninguém consegue identificar, não existe prova, não precisa de prova, enfim. Houve aí um esgarçamento do processo legal, até com a prisão do Lula, né, que foi uma coisa... Eu sempre penso assim, se fosse uma prisão justa, haveria um consenso no judiciário, e não havia um consenso, mesmo com forças conservadoras, entre juízes conservadores, não havia um consenso. Então, assim, como é que se resgata a questão da legalidade na cabeça do leigo, da pessoa que está refém ali do Jornal Nacional, quando ele fala que o Lula foi solto e atrás tem um cano jorrando dinheiro, né? O Lula foi inocentado do processo, e atrás tem um cano jorrando dinheiro, indicando, né, semioticamente, que não, que ele foi solto, mas ele é culpado. Como é que a gente resgata eu acho isso? Que o que aconteceu agora, né, em 2016, na verdade já aconteceu no Brasil mais de uma vez, não é? Quer dizer, historicamente, a gente tem um país cujo Estado foi constituído, foi construído para ser usufruído por 30% ou, no máximo, 40% da sua população, né? Os meus pais saíram do Rio de Janeiro para o Nordeste no início dos anos 60, foram trabalhar, fizeram o caminho ao contrário, saíram do Sudeste e foram para o Nordeste, no início dos anos 60. Eu era muito criança, tinha nascido, e eles foram para o Nordeste. Você não faz ideia do que era o Nordeste, você talvez faça, mas enfim, as pessoas precisam ter noção do que era o Nordeste do Brasil no início dos anos 60. Né? Uma miséria, mas uma miséria. Você imagina o centro-oeste do país, o que era. Então, em algumas vezes na história, nós tivemos governos preocupados com a questão da inclusão social. E era uma inclusão social muito, como é que eu vou dizer, muito pequena, muito pouco sofisticada, digamos, né? Porque, na verdade, se a gente olha para o governo Vargas, né, com a CLT, né, criando o repouso semanal remunerado,
Imagina, as pessoas trabalhavam de segunda a segunda, não tinha um único dia de descanso. Né? Depois, se você olha Jango, pensando nas reformas de base, né? e educar o povo brasileiro, né? Cuja elite diz que o que salva o Brasil é a educação, mas todas as vezes em que aparece governos efetivamente comprometidos com a educação do conjunto do povo brasileiro, esses governos são golpeados institucionalmente. Não é? Então, seja o que aconteceu com Vargas, seja o que aconteceu com Jango, seja o que acontece agora com os governos do PT, na verdade, o que a gente tem é uma elite brasileira que não tem compromisso com a Constituição de 88. Por que ela não tem compromisso com a Constituição de 88? Porque ela nunca na vida fez um verdadeiro pacto social com toda a sociedade. Então, veja bem, uma Constituição se sustenta se na base dessa Constituição existe um pacto social de nós todos brasileiros, de nós todos, no sentido de que nós vamos, a partir daqui, respeitar isso que está aí nessa Constituição. E isso que estava, porque você vê, quando os governos do PT começam, não há nenhuma alteração na Constituição. O que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz é simplesmente levar adiante políticas públicas voltadas exatamente para a concretização dos direitos que já estão na Constituição. Ele não inventou a roda. Ele somente organizou o Estado para concretizar aquilo que já estava previsto na Constituição. Né? Aquilo que estava previsto na Constituição não é comunismo, não é socialismo, é somente emprego, renda, educação e saúde de boa qualidade para a maior parte da população brasileira. Porque nem recurso para todo mundo a gente sabe que ainda não tem. Talvez tivesse num futuro, se a gente tivesse podido ter a oportunidade de usufruir dos recursos do pré-sal. Né? Agora, até isso nós perdemos. Então, o que na verdade falta é um pacto social, é um contrato social que dê sustentação à Constituição. A elite brasileira não tolera a ideia de que esse Estado brasileiro deva ser um Estado para o conjunto da população. Ela não quer a juventude negra nas universidades, ela não quer que as pessoas possam, quando as pessoas brincam, né? Se as pessoas não querem viajar no avião junto com empregadas domésticas, né? Pessoas pobres, as pessoas não querem sentar num restaurante e uma mesa lá adiante, ter gente que você percebe que são pessoas mais humildes, mas que têm dinheiro para pagar aquele restaurante. As pessoas não querem dividir aquele espaço com elas. Isso é verdade. Isso é verdade, isso tem uma longa história que explica tudo isso, a nossa herança escravagista, a colonização, o patrimonialismo decorrente disso tudo, o fato da gente nunca ter feito uma verdadeira revolução que nos permitisse nos apropriar do Estado, alguma coisa semelhante, por exemplo, ao que o povo francês fez durante a Revolução Francesa. Então, nos falta muito chão para a gente vir a construir nesse país uma sociedade efetivamente inclusiva. Né? E, para piorar a situação, nós ainda podemos ser descritos como a, talvez, sociedade mais racista em funcionamento no planeta Terra. Né? Eu tenho quase que convicção disso, né? De que o racismo, como diz o professor Silvio de Almeida, um racismo estrutural, né? Eu diria também um racismo sistêmico, um racismo institucional, que faz com que você tenha uma espécie de apartheid, né? Uma espécie de cisão entre dois Brasis, que né, que é o Brasil branco da elite, simplesmente não tolera e não admite que aquele outro Brasil também faça parte dessa mesma sociedade. Então, como isso vai terminar, Niobe, eu realmente não faço ideia. Né? Eu não faço ideia. A única coisa que eu tenho certeza é que 2016, eu espero que 2016 sirva para que a gente tenha aprendido uma lição.
não é? De que, nesse país, por mais que a gente tenha uma certa estabilidade constitucional e uma certa estabilidade democrática, todas as vezes em que governos populares tentam, em alguma medida, formar aqui uma sociedade inclusiva, a gente tem algum tipo de golpe, né? E foi o que a gente teve, né, agora. E com isso que você diz, né, a Rede Globo é certamente a grande responsável por isso tudo. Eu duvido que a gente tivesse chegado aonde chegamos se não fosse o papel decisivo da Rede Globo Televisão, que criou essa cultura antipetista, associando petismo à roubalheira, quando, na verdade, o Partido dos Trabalhadores talvez seja o partido mais correto, menos corrupto e os governos menos corruptos da nossa história. Né? Afinal, o que é que pegaram com Lula? Quais são os sinais exteriores de riqueza de Lula, de Vacari, de Genuíno, de Lula? Um pedalinho, um triplex que não era dele. Absolutamente nada, porque eles também têm essa dificuldade, essa outra dificuldade, que é não conseguir constituir um simbólico onde caiba nesse simbólico pessoas públicas que não estão governando com o objetivo de roubar. Né? Aqui interessa Lula milhões de dólares. Aqui interessa a um homem como Genuíno, que é meu amigo, que eu conheço de perto. Sabe, Genuíno, se ganhasse na Mega Sena sozinho, perigava ele distribuir o dinheiro inteiro. Sabe? São pessoas que a questão do dinheiro não é... Eles preferem o reconhecimento, eles preferem os aplausos do povo, eles preferem qualquer coisa menos dinheiro, porque não é assim que a cabeça deles funciona. Então, teve corrupção na Petrobras? Evidentemente. Quem nomeou Ricardo Duque, diretor da Petrobras, não foi Lula, foi Fernando Henrique Cardoso. Né? A corrupção na Petrobras provavelmente deve continuar, como há em várias outras empresas públicas brasileiras. A corrupção nesse país é endêmica por conta do patrimonialismo, que é a marca registrada da nossa história. E aí a Rede Globo monta todos aqueles dutos dos quais jorram dinheiro e fica durante um ano associando o PT à roubalheira. Quando, na verdade, aquilo é de uma violência brutal. E ela não se conforma com isso quando agora vem a decisão da Polícia Federal de que não há nenhuma ilegalidade nas palestras do ex-presidente Lula, e a juíza lá de Curitiba é obrigada a devolver parte dos recursos das palestras, que era eu acho que era da parte de Dona Marisa, do espólio. Dona Marisa. O Jornal Nacional levou exatos... Eu tenho uma amiga que faz um acompanhamento do jornal. Minutagem. Eu tenho uma amiga, Eliara Santana, ela tem feito um trabalho muito bacana de fazer leituras sobre o Jornal Nacional. Então, ela cronometrou. Foram 32 segundos que o Jornal Nacional levou para anunciar ao povo brasileiro que o assistia que o presidente Lula tinha sido inocentado no caso das palestras. E ela levou 32 segundos para dar a notícia, mas ela deu a notícia sem mostrar nenhuma foto do ex-presidente, mas ela mostrava os dutos da Petrobras e o dinheiro jorrando. Quer dizer, é uma informação que é completamente ao contrário da imagem que o jornal traz, não é? Então, as pessoas prestam atenção na imagem ou prestam atenção à informação de que ele foi inocentado? Gisele, eu fiz até um programa sobre isso, comentando isso, que eu também fiz essa observação. O William Bonner começou falando que tinha sido liberado 4 milhões e não sei quanto do presidente Lula, que é esses 40 e tantos segundos que ela minutou. Eu não minutei. A matéria toda dá 1 minuto e pouquinho. Eles não porque em jornalismo tem o lead da matéria, que é o principal, né, que você dá logo de cara. Não, eles inverteram o lead. O lead era:
foi liberado um dinheiro do presidente Lula, que era, no final, porque ele foi inocentado pela juíza Gabriela Hadid, que ficou, o Lídio ficou por último. E o Duto atrás, o tempo inteiro. Quer dizer, ele é inocente, mas o Duto atrás. Né? Ou seja, há uma divergência entre o que... Né? Ele é o William Bonner, ele tem uma credibilidade junto às pessoas. Assim, é um absurdo isso. É um absurdo. É inacreditável, é inacreditável. O trabalho em prol da destruição da democracia no Brasil que a Rede Globo faz é absolutamente intolerável, sabe? Mas ela faz isso há quanto tempo? Né? Ela faz isso há quanto tempo? Na verdade, ela de alguma forma segue fazendo, porque continua fazendo da mesma maneira como sempre fez, porque se em algum momento ela associa... eu acho que há um pouco uma coisa de manter Lula invisível, né? Quer dizer, não se fala de Lula, é como se Lula não existisse, o país não tivesse tido... Dilma, então, também, nada, nenhuma notícia sobre a presidenta Dilma, nada sobre os governos do PT, assim, é a invisibilidade. E quando aparece, é nessa situação de são ladrões e vem lá o duto da Petrobras e o dinheiro todo despejando. Isso por um lado. Agora, por outro lado, muita gente pode dizer, mas eles também estão criticando fortemente o governo Bolsonaro. Eles não estão criticando fortemente o governo Bolsonaro. Eu acho que eles criticam a figura do Bolsonaro. A figura do Bolsonaro. Eles apoiam o Guedes. Eles apoiam o Guedes. Apoiam Guedes, apoiam o projeto econômico, apoiam o corte dos direitos trabalhistas, o corte dos direitos previdenciários, apoiam o salário mínimo que não vai ser aumentado pela inflação, né? O congelamento do salário mínimo. Quer dizer, todas essas políticas de retirada de direitos, né, das camadas populares, a Rede Globo apoia claramente. Não há uma única palavra de pacote anticrime. Aquele pacote anticrime que era um pacote criminoso, né, que destruía habeas corpus, que destruía toda a concepção jurídica que se tinha. Eles apoiaram fortemente. E assim, quem não apoia o pacote anticrime é criminoso, né? Claro, é criminoso. O nome do pacote era anticrime. Anticrime, por isso, porque, claro, porque passar essa impressão de quem é contra o pacote anticrime é criminoso. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a Rede Globo ela tem uma postura muito imediatista, sabe? Ontem, quando eu vi na Globo News o juiz Sérgio Moro dando entrevistas sobre fatos jurídicos que estão ocorrendo. Eu, na verdade, mudei de canal muito rapidamente, nem sei bem sobre o que é que ele estava falando na Globo News, mas ele estava na Globo News, né? Então, Bolsonaro não é certamente o candidato da Rede Globo, mas a Rede Globo apostar suas fichas em alguém como Moro é de uma ignorância política, porque esse moço não tem a menor condição. Ele seria um presidente da República tão ineficaz e tão ruim quanto o próprio Bolsonaro. Talvez tenha uma camada de verniz que o Bolsonaro não tem, mas não tem nada além disso. Eu arrisco a dizer, eu arrisco a dizer que seria bem pior o Moro do que o Bolsonaro. Provavelmente, porque o Bolsonaro, pelo menos, tem um jogo de cintura político que ele aprendeu nos 28 anos em que ele passou no Poder Legislativo. Então, ele consegue chamar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, conversar com um, conversar com o outro, dar um abraço aqui, dar um abraço ali, sossegar um pouco, porque alguém está dizendo para ele que ele está se expondo, dizendo muita bobagem, que ele não foi eleito, né? O Rei Sol, um monarca absolutista, ele consegue introjetar essas coisas. Agora, imagina Moro lidando com o Congresso, sabe? A não ser que realmente essa gente tenha um projeto de transformar, como pensam alguns, o Supremo Tribunal Federal na vanguarda iluminista que irá nos governar, né? Uma magistocracia talvez não esteja longe do cenário, né, político dessa gente, que essa gente imagina. Eu não sei. Nesse país parece que qualquer coisa pode acontecer. Agora sim, abriu a porteira, né? Abriu a porteira.
Agora eu tenho uma última questão, voltando para nossas questões jurídicas aqui. Uma candidata, a pedido de uma candidata do PSDB da Câmara de Maceió, Maria Tavares Ferro, o juiz Carlos Bruno, esqueci o nome dele, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Carlos Bruno de Oliveira Ramos, da 4ª Vara Civil de Arapiraca, determinou a anulação do ato da Universidade Estadual de Alagoas, que otorgou, em 2017, o título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. Ou seja, esse juiz cancelou um título de doutor honoris causa. É tamanho absurdo, eu não sei nem como comentar, mas aí eu gostaria que você nos explicasse como é que um juiz pode interferir na autonomia de uma universidade. Como é que uma candidata a vereadora pode levantar isso como pauta? Ela pode, quer dizer, a gente pode entrar, ela tem todo o direito de entrar no Poder Judiciário para reivindicar o que quiser. Todos nós temos, né? O direito de reclamar ao Poder Judiciário aquilo que a gente acha que é o correto. Isso ela tem todo o direito. O que é absolutamente inacreditável é que, depois de um parecer do Ministério Público mandando arquivar essa decisão, essa solicitação, porque o Ministério Público, evidentemente, faz um parecer no qual ele reconhece a autonomia da universidade, o juiz resolva manter o pedido da candidata, que, obviamente, deve ter feito isso para tentar regimentar algum tipo de voto, né, contrário ao chamado petismo, e o juiz toma essa decisão que é absolutamente absurda, esdrúxula, quase que inacreditável. Eu vi a foto do moço hoje, é um jovem, ele não deve ter 30 anos de idade. É um garoto, provavelmente um concurseiro desses, né, ferrenhos, que estuda durante dias e semanas e meses para passar num concurso, não tem uma gota de maturidade emocional, política, zero, acredita que a caneta dele é poderosíssima e, com isso, ele vai tirar um dos mais de 30 títulos, né, que o ex-presidente Lula obteve de universidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso não tem significado nenhum, a universidade provavelmente vai recorrer e essa decisão será cassada e o título vai permanecer com o ex-presidente. Agora, isso mostra a que ponto a chamada judicialização da política chegou no Brasil, né? Chegou no Brasil. O Poder Judiciário acredita mesmo, está acreditando mesmo, que ocupa uma esfera de poder da qual, ou para a qual ele chega sem ter nenhum único voto, ou seja, nós não estamos falando de um poder respaldado pela soberania popular, né? Ao contrário, né? O que se espera de um juiz é que ele mantenha-se distante das disputas políticas, porque se ele mergulha nas disputas políticas, que imparcialidade, neutralidade não existe. Neutralidade, ninguém está pedindo que nenhum juiz seja neutro, né? Um juiz, quando vai votar, ele tem direito de votar e ele tem direito de marcar lá na urna o candidato que ele acha que é o melhor para o Brasil. Não há problema nenhum nisso. Por quê? Porque as pessoas não são neutras, as pessoas têm religião, as pessoas têm ideologias, as pessoas têm times de futebol. Um juiz não seria diferente. Agora, um juiz, ele não pode ser neutro, mas ele precisa ser imparcial. Então, como é que ele pode ser imparcial se ele mergulha nas disputas políticas, sem ter a legitimidade do voto, e mergulha nas disputas políticas usando o poder do Estado para reforçar um lado em detrimento de outro? Então, eu acho que, nesse caso específico, o exemplo do juiz Sérgio Moro em relação ao processo do Lula é um, o exemplo desse jovem juiz de Arapiraca é outro. Na minha interpretação, que eu concordo com o professor Boaventura de Souza Santos, isso não é ativismo judicial.
Isso é delinquência judicial. Porque ativismo judicial é quando, por exemplo, o Supremo Tribunal... Só para explicar uma coisa que eu não falei, né? Claro. É quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decide pela união civil entre pessoas do mesmo sexo. A nossa Constituição não faz referência a isso, faz referência ao casamento como algo que é possível, né? É um contrato entre um homem e uma mulher, mas o Supremo, de maneira correta e com base naquilo que diz a própria Constituição, admite a possibilidade de uma união civil entre pessoas do mesmo sexo, regulamentando, portanto, as múltiplas uniões homoafetivas que existem no Brasil. Isso é algo que a gente pode chamar de ativismo judicial, mas é um ativismo judicial absolutamente sustentado por argumentos que podem ser encontrados na própria Constituição, né? Ele vai além daquilo que a Constituição diz, mas ele decide com base naquilo que está na Constituição. Uhum. E ele convence a sociedade brasileira disso. Outra coisa completamente diferente é um juiz tomar partido por um lado e fazer o que Moro fez. Fazer parte da Operação Lava Jato, fazer reuniões com a Força Tarefa para definir as etapas da Operação Lava Jato, fazer reunião com a chefe lá da Polícia Federal, né? A Érica Marena, a delegada da Polícia Federal. Macarena, né? Macarena. Não, Marena. Érica Marena. Eu acho que é Marena. Macarena é aquela música, né? Então, isso é uma postura completamente ilegal. Isso não é ativismo judicial. Isso é delinquência judicial. Ele não pode grampear os telefones de um escritório de advocacia durante 20 dias para ficar escutando quais são as estratégias dos advogados durante o processo. Ele não pode fazer uma outra coisa que ele fez. Eu sei bem das histórias todas, porque a gente fez um livro que se chamou Comentários a uma Sentença Anunciada, e depois a gente fez o Comentários a um Acórdão Anunciado, discutindo a decisão do TRF4. Então, a gente estudou muito isso tudo e depois a gente acompanhou todas as informações do The Intercept Brasil. Então, Moro, por exemplo, no processo, mas isso não precisava do The Intercept, a gente via durante o processo, Moro liberava determinados documentos para a Força Tarefa, para o Ministério Público, mas não liberava o mesmo documento para os advogados de defesa. Quer dizer, então foram tantas as ilegalidades, mas tantas as ilegalidades, que não dá para descrever isso nem como um modelo de judicialização da política, porque a judicialização da política é algo, às vezes, muito bem-vindo, né? Como no caso de que os cidadãos brasileiros vão ao Poder Judiciário lutar para concretizar os seus direitos. Isso é uma forma de você judicializar a política. Ao invés de você fazer política pelo voto ou pela democracia participativa, organizando movimentos sociais, você aciona o sindicato, aciona um partido político, aciona um representante, um organismo da sociedade civil e vai para o judiciário lutar pela concretização dos seus direitos. Isso é uma forma bacana de judicialização da política. Outra forma de judicialização da política, o ativismo judicial, é uma forma de judicialização da política, né? Afinal, a gente não vai esperar que o legislativo aprove a união civil entre pessoas do mesmo sexo, porque a maioria das pessoas são homofóbicas e não vão reeleger os parlamentares na legislatura seguinte. A gente não pode esperar que o legislativo aprove as cotas raciais, porque a maioria da população é racista mesmo, e o racismo é muito forte, e essas pessoas correm o risco de não se reelegerem. A mesma coisa acontece no caso do aborto dos fetos anencéfalos, que foi outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é o parlamentar que vai aprovar o aborto de fetos anencéfalos? Nenhum. Por quê? Porque o papel dele, o papel dos parlamentares, não é necessariamente
olhar para as minorias, é olhar para as maiorias, porque eles precisam do voto das maiorias para se reeleger. O papel contra-majoritário, chamado papel contra-majoritário, quem tem que ficar de olho nas minorias é exatamente o Supremo Tribunal Federal. Por isso que é a nossa Suprema Corte. Uma dos papéis mais relevantes do Supremo Tribunal Federal é exatamente essa função contra-majoritária, é esse cuidado com as minorias, porque senão não tem quem tome conta, quem garanta os direitos dessas minorias, né? Homossexuais, mulheres grávidas de bebês sem cérebro, né? Enfim, tantos temas que o Supremo já teve a capacidade de decidir bem. Isso é ativismo judicial. Agora, todo o resto, né, e nesse sentido é judicialização da política também. Agora, todo o resto, isso tudo que está acontecendo, juiz cassando o título de doutor honoris causa, juiz julgando contra as informações que estão no processo, somente porque na capa do processo tem o nome de alguém que ele politicamente não gosta, isso é delinquência judicial, não há outro nome para isso. Em qualquer país decente, essa gente poderia ser presa. Gente, essa foi a querida Gisele Stadino, que, nossa, nos honrou demais com essa aula magna que ela deu aqui para a gente. Gisele, queria te falar da importância dessa conversa contigo nesse momento que a gente está vivendo, em que a justiça, como a gente abriu o programa falando, a justiça e o direito viraram uma maçaroca na cabeça do público em geral, e enfim, a importância de ter essa luz de pessoas como você, como Vadi, que também já veio aqui, enfim, pessoas que nos dão uma luz sobre os caminhos que a gente está percorrendo e como é que a gente pode se desviar dessas armadilhas, né? Queria te agradecer imensamente a tua generosidade, a tua paciência, enfim, de você ter aceitado o nosso convite, deixar as portas abertas. Deixar as portas abertas. Muito obrigada pela oportunidade. O nosso papel é esse. Eu só sou professora, não sou advogada, não trabalho em tribunal nenhum, em processo nenhum. Então, fica mais fácil também, não é? É mais difícil para os advogados que trabalham e que têm o seu ganha-pão na atividade jurisdicional, né? Na atividade de estar presente diante das varas judiciais, diante dos tribunais. É mais difícil para eles fazerem, mas a gente tem muitos deles, muito corajosos fazendo isso. Então, mas eu acho que esse é um papel fundamental que os professores de direito devem ter. Né, esse papel de esclarecer a população, discutir isso, pelo menos enquanto a gente tem espaço para isso. Né? Eu espero que a gente continue a ter, né, mas eu acho que esse papel é um papel fundamental dos professores, e especialmente dos professores de direito. Né? Explicar exatamente como é que as coisas acontecem, né? Sem estar preocupado. Eu não tenho a menor preocupação do que é que o juiz vai pensar de mim, porque ele nunca vai ter um processo meu para dar sentença. Então, eu não vou passar fome por causa do judiciário brasileiro. Gisele, olha, seguimos na luta pela democracia, seguimos na luta pela decência, pela ética, enfim, pelos valores elevados que a democracia, né, nos traz, e eu queria dizer que as portas vão estar sempre abertas do Jogo de Damas, pedir para quem nos acompanhou nesse programa incrível, que assine nosso canal, Jogo de Damas JDD, é muito importante divulgar os canais independentes, os canais alternativos, os canais progressistas, enfim, as opiniões, as vozes que não estão na grande mídia e que estão nos canais independentes, elas são muito importantes para a formação de uma mentalidade que se sobreponha, né, ao mainstream, né, que se diz aí o mainstream, ou enfim, ao senso comum. É bom que a gente tome consciência do nosso poder, do poder e da importância de se pensar sobre o que está acontecendo antes de sair dando opinião desvairada. Muito obrigada. Não deixe de assinar todos os canais, não só o Jogo de Damas JDD, tem o Critica Brasil, tem o Edmar Moraes, tem o Inteligência Acima da Mídia, tem o Breno Altman,
tem o Rogério Anitablian, tem, enfim, tem gente muito boa aí trabalhando para a gente, tem o Canal do Saber, do meu amigo Newton, enfim, não deixe de assinar, não deixe de acompanhar. E, Gisele, muito, muito obrigada. Saravá para você. Obrigada, Niobe, saravá, e parabéns pelo teu trabalho. Meu canto.